Romanos 1, 16 e 17. Portanto, não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Deus, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de domingo. E a minha oração, Deus, é para que através desta palavra, a minha oração é para que através desta mensagem, teu Espírito Santo possa falar conosco aqui neste lugar. Fica à vontade entre nós, que esta palavra venha como semente em uma boa terra nos nossos corações, que ela possa gerar frutos de arrependimento, que ela possa gerar graça, que ela possa gerar fé em nossa caminhada. Em nome de Jesus, a minha oração de sempre é para que o Senhor use-me como canal de bênçãos à vida da tua igreja, que nós possamos sair daqui, meu Deus, tendo a certeza de que foi o Senhor, que foi o teu nome que foi bendito, que foi o Senhor que nos abençoou, em nome de Jesus. Amém. Santifica o teu nome nessa mensagem, Senhor. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Eu não sei se por causa da nossa cultura, né, ou se por causa da nossa geração, nós hoje não valorizamos tanto a história. Eu até diria isso, que não só no ponto de vista acadêmico, mas até no ponto de vista pessoal. A impressão que a gente tem é que os casamentos não são mais tão duradouros, né? É que a quantidade de anos ao lado da mesma pessoa parece já não fazer mais tanta diferença. Nós, enquanto filhos, às vezes não lembramos da história, às vezes nem sabemos dela, daquilo que os nossos pais passaram para que nós nos tornássemos adultos, né? Eu e você certamente não vamos lembrar aquela noite que a sua mãe passou acordada porque você estava com febre, que ela correu com você para o hospital, né? Ou aqueles que vieram de origem mais simples, mais humilde ainda, como eu, que já vi minha mãe deixar de comer para eu comer, né? Então nós não valorizamos essas histórias. Às vezes nossos filhos adolescentes, rebeldes, não se lembram daquilo que o pai fez por ele, e às vezes ele responde, ele maltrata, porque nós somos essa geração que não valoriza tanto a história. Alguns maridos não valorizam a mulher, estar perto dele na dificuldade, e na hora que vem a bonança, na hora que vem a colheita, larga a mulher, né? Ou o contrário, também às vezes acontece. Ou às vezes nós não lembramos da pessoa que estava com a gente na enfermidade, e quando vem a saúde, nós a desprezamos. Eu não sei se por causa da nossa geração, ou se por causa da nossa cultura, nós não somos tão apegados mais à história, né? A contar a nossa história. E isso acaba se refletindo na igreja, né? Nós fazemos parte de uma comunidade, nós fazemos parte de um povo, que a Bíblia inclusive chama de nação santa, geração eleita, sacerdócio real, Apocalipse vai chamar de a menina dos olhos de Deus, e muitas vezes nós não sabemos a história da igreja, muitas vezes nós nem nos importamos com a história da igreja, nós não nos importamos com a história do nosso país, né? Capaz que se eu perguntar aqui qual é o dia do descobrimento do Brasil, alguns vão se equivocar ou vão errar, a gente fica na dúvida, porque não é nem feriado, o descobrimento do Brasil não é nem feriado mais. Se eu não me engano, eu não ia falar isso aqui, então eu corro o risco de equivocar também, porque nós não nos apegamos à história. O dia do índio é 19 de abril, Tiradentes é 21 e a descoberta é dia 20. Aí nós lembramos do índio, lembramos do Tiradentes, mas não lembramos da descoberta do Brasil, né? E então, assim, nós não somos apegados mais à história, né? Nós não queremos, aliás, aos adolescentes que aqui estão, que estão estudando, história costuma ser a matéria mais chata. Para que eu tenho que aprender sobre Guerra Fria, sobre Segunda Guerra Mundial, sobre descoberta do Brasil, né? Dá vontade de dormir na aula, e nós não somos mais tão apegados à história. E a igreja, ela tem uma história, e nós não podemos deixar com que essa história seja abatida. Então, pelo menos uma vez no ano, a gente tira aqui na igreja esse dia para poder
lembrar, nem que seja uma pincelada, a respeito dessa história que a igreja tem, né? Essa história constituída pela igreja que você faz parte. Você mora em um país onde a maioria desse país é católico, né? 65%, já foi mais, mas hoje 65% professa fé católica, ou seja, na sua maioria é um país católico. Você faz parte de um grupo protestante. E talvez você não entende direito como que é esse grupo protestante, né? E a nossa data histórica, ela ficou ofuscada. A escola, nessa semana, não vai falar sobre a reforma protestante. A escola, durante essa semana, vai falar sobre o Halloween. Ao invés de lembrar a história do cristianismo no decorrer dos séculos, a escola vai preferir falar sobre uma festa pagã, que celebra a morte, que celebra o luto, que celebra coisa ruim, que celebra travessuras, que celebra brincadeiras de cunho maldoso, malicioso. E nós vamos pintar a cara dos nossos filhos, mandar eles para a escola, ó, que gracinha, vai lá, viva a morte, enquanto o seu filho deveria estar celebrando a ressurreição, e não a morte, né? Então a nossa história ela é ofuscada. Ela é ofuscada no período da Reforma Protestante. O catolicismo criou um feriado no dia 1º de novembro para ofuscar, eu não sei se você sabe disso, a data foi criada para ofuscar a data da Reforma Protestante. Criaram o Dia dos Homens. Não, pastor, é o Dia dos Homens. O Dia de Todos os Santos. 1º de novembro. O Dia de Todos os Santos foi um dia celebrado dentro do mundo católico com muita evidência durante séculos, no dia 1º de novembro, justamente para ofuscar o 31 de outubro que celebrava a Reforma Protestante. No Brasil, esse feriado depois ele ficou apagado por causa do Dia de Finados, né? O brasileiro teve uma tendência maior em visitar o túmulo no cemitério do que em celebrar todos os santos. Imagina para você ver, de origem católica, aonde você tem mais de 1000 santos hoje catalogados. Antigamente, quando eu era católico, tinha um santo para cada dia do ano, hoje tem mais. A última informação que eu tive é que já são mais de 1000 santos catalogados. Imagine que tem o dia do santo fulano de tal. Tem o dia lá, exemplo, da Santa Rita, que é a padroeira dos olhos. Aí o pessoal que mexe com o olho, vai tudo, é isso mesmo, né? Na Santa Rita, e tal, e que olho, e faz procissão, e vai na cidade, vai no templo, e queima vela, e faz cirurgia de catarata. No dia de um santo. Imagine na visão católica o dia de todos, não é de um. O peso que esse dia tinha, o peso que esse dia teve, que no Brasil depois foi ofuscado por causa do Dia de Finados. E aí a nossa data acabou sendo apagada. Mas em 31 de outubro nós fazemos menção, desde o ano de 1517, como sendo a data de referência do surgimento do protestantismo, que é uma ramificação do cristianismo, chamada de protestante. Essa data, ela ficou sendo ela, porque foi o dia que um monge, Martinho Lutero, à porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, afixou 95 teses, 95 observações de equívocos que o cristianismo cometia naquela época. Como essa foi a data que ele pregou lá, as 95 teses, né, que ele colocou lá na porta do castelo, na porta da igreja, essa data ficou sendo a data oficial de surgimento do protestantismo na história do cristianismo. Para a gente poder entender um pouco a respeito disso, eu quero só trazer a você uma rápida alusão ao cristianismo, o seguinte: a igreja nasce após a ressurreição de Jesus, né? Na descida do Pentecostes, em Atos 2, as pessoas começam a se converter a Cristo, a se juntar, a viver em comunhão, em comunidade, e a partir daí nasce a igreja. E a igreja ela vai caminhar junto, ela vai enfrentar perseguições implacáveis, inclusive. Uma das maiores delas, no ano 70 depois de Cristo, quando Nero incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos, inclusive Paulo, em 2 Timóteo, está preso sob a acusação de ser o líder do cristianismo que incendiou Roma. E após essa acusação, cristãos começaram a ser lançados em cova de leões,
começou a ser queimado em praça pública, a igreja começou a ser perseguida de forma implacável. E alguns perseguidores da igreja chegavam a afirmar que quanto mais cristão matava, mais cristão se tinha. O sangue do cristão parece que era a semente do evangelho, né? Para alguns perseguidores romanos. E a igreja passou por diversas perseguições, mas ela sobreviveu, ela foi sobrevivendo. Por volta do século IV, a igreja começa a se contaminar com algumas coisas extra-bíblicas, né? Ela insere no meio dela, por exemplo, a mariolatria, a idolatria, e por volta do século IV, a igreja começa a se perder no que diz respeito ao ensinamento dos apóstolos. Os apóstolos ensinavam no primeiro século, quando o último apóstolo morreu, João morreu, o pessoal continuou acreditando naquilo que os apóstolos ensinavam, mas os escritos foram se deturpando. Então, por volta do século V, houve a necessidade de ter uma regra de fé e prática. A igreja faz o cânon bíblico, né, reúne o que já estava pronto como Antigo Testamento reconhecido por Jesus, ao Novo Testamento, onde tem escritos apenas do primeiro século, enquanto os apóstolos ainda estavam vivos. A igreja reúne a Bíblia, ela passa a ter no que acreditar. Só que o fato da igreja ter a Bíblia não foi suficiente para impedir que a igreja se desviasse do propósito doutrinário. E por 1000 anos, entre o século V e o final do século XV, por 1 milênio, a igreja aos poucos foi deturpando a sua doutrina, ela foi se afastando da sua doutrina, a ponto de que quando nós chegamos no final do século XV, né, entre 1400 e 1500, quem fazia parte da igreja não tinha acesso à Bíblia. A Bíblia era uma ferramenta escondida, não era algo dado ao povo, o povo não podia ter o conhecimento bíblico, e a maioria das pessoas acreditavam apenas naquilo que o seu sacerdote ensinava. E quando nós tiramos a Bíblia de cena e colocamos o homem em evidência, esse negócio não vai dar certo. E nesse período, entre 1400 a 1500, alguns homens viram essas deturpações que estavam sendo feitas dentro da igreja. A ideia de alguns deles não era criar uma nova religião. A ideia da maioria deles era de reformar, de retomar o cristianismo à sua base original. A ideia principal que vai surgir aqui não é uma ideia de se criar uma nova religião, tanto que não surgiu uma nova religião. Não é uma nova religião que vai surgir. A maioria dos reformadores queriam que a igreja reformasse o seu conceito e voltasse para a Bíblia. Só que esses movimentos, eles eram com homens que não tinham tanta influência social dentro da igreja católica. Então a igreja conseguia apaziguar, apagar esses movimentos chamados pré-reforma protestantes, e eles eram movimentos assim sem evidência. Entre esses movimentos surgiram alguns que gostariam mesmo de uma revolução, de uma nova religião, né, de uma nova igreja. Haviam os rebeldes, entre aspas, inclusive depois vão se tornar os batistas, né? Os menonitas, aí eles queriam mesmo era quebrar. Quando os menonitas se reuniam, eles queriam quebrar os templos católicos, derrubar as imagens de esculturas e tal. E depois dos menonitas vem os anabatistas, dos anabatistas os batistas, né? E havia um grupo que queria briga, havia um grupo que queria guerra, mas na sua maioria o pessoal não queria briga, o pessoal queria uma reforma. Entre os que fizeram tentativa de reforma, nós vamos ter o Martinho Lutero, que vai ter um peso social, por quê? Era alguém de dentro da igreja. É o único que vai conseguir fazer um movimento de dentro da igreja. Não é um grupo vindo de fora para quebrar a igreja. É um grupo dentro da igreja. Por isso que a influência de Martinho Lutero vai ser uma influência muito grande. Porque ele está dentro da igreja e vai surgir isso a partir de dentro da igreja. A ideia do Lutero ela é uma ideia que não é à toa, foi abençoada por Deus, porque era justamente essa ideia de reforma. O Lutero não queria sair do cristianismo. O Lutero não queria deixar a igreja apostólica. O Lutero queria que a igreja retomasse o seu conhecimento, a sua forma original, e servisse a Deus da forma como Deus precisa ser servido. Então, geralmente, quando nós pregamos sobre reforma protestante, nós escolhemos esse livro, porque o Lutero vai galgando graduações dentro do catolicismo,
e quando ele chega a uma determinada posição, ele tem acesso ao Novo Testamento. A biografia de Lutero diz que enquanto ele lia o Novo Testamento, e assim que ele teve acesso, ele foi devorar o Novo Testamento, as escamas caíram dos olhos de Lutero, quando ele leu Romanos 1,17, no texto que nós lemos que diz, o justo viverá pela fé. Esse o justo viverá pela fé é uma referência ao Antigo Testamento, é um texto de Abacuque, Abacuque 2,4, já havia profetizado que o homem viveria pela fé. Quando Martinho Lutero está lendo as páginas do Novo Testamento, e ali naquele momento cai dos seus olhos a escama, quando ele entende que é fé, esse texto, segundo a sua biografia, deu combustível, alimento, deu forças, para que ele se colocasse de pé, e se posicionasse diante dos erros que a igreja estava cometendo naqueles dias. Homens da nossa geração, conceituados, como Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, pregam muito sobre um tema chamado reforma, né? Como que a igreja às vezes necessita de mais uma reforma, de nos posicionarmos diante dos nossos erros e voltarmos a fazer para Deus aquilo que Deus espera que nós façamos. Eu gosto de aproveitar essa data de reforma protestante, não só para dar essa palhinha de história para você, muito resumida, muito aquém daquilo que a gente precisa, mas principalmente para a gente poder resgatar os nossos princípios. E nos nossos dias é necessário resgatar princípios. É muito necessário voltarmos aos nossos princípios, às nossas regras de fé, àquilo que nos mantém de pé e à nossa doutrina. Porque nós somos uma geração muito pífia, nós somos uma geração de mente muito pequena. Nós olhamos para um Deus e entendemos que esse Deus, nós apenas absorvemos dele coisas boas. E nós não temos mais princípios de fé. Eu temo os nossos jovens não saber no que nós acreditamos. Eu temo a igreja do futuro cometer o mesmo erro de 500 anos atrás. Eu temo na igreja cair na mesma enganação que ela caiu naquele milênio sombrio, aonde nós voltamos, aonde nós deixamos de acreditar na Bíblia e fomos a acreditar em homens, em dogmas, em doutrinas e deixamos a Bíblia em segundo plano. Eu temo que a nossa geração do futuro não seja uma geração que tenha fome e sede pela palavra de Deus. Nós já estamos muito aquém do que precisaríamos estar relacionado a essas coisas. E nós precisamos entender que cristianismo não é só uma porta aberta. Cristianismo não é só prosperidade. Cristianismo não é só uma cura. Cristianismo é uma defesa de fé. Cristianismo é um posicionamento que nós assumimos diante das verdades a respeito de Deus. Cristianismo é viver para Deus os fatos que a palavra dele nos orienta a viver. E a nossa geração é falha. Eu não gosto de ler só o versículo 17, gosto de ler o 16, que é um dos versículos mais conhecidos da carta aos Romanos, onde Paulo diz não se envergonhar do Evangelho. E eu diria para você que do Evangelho de Cristo eu também não me envergonho. Nós precisamos nos orgulhar e falar no nosso local de trabalho que somos cristãos. A sua família precisa saber que você é cristão. Você não pode se envergonhar desse evangelho, dessa identidade, é uma marca. Cristão significa um pequeno Cristo. A igreja é chamada de cristianismo, né? De cristã, em Atos 11, 26, em Antioquia da Síria. Pela primeira vez os irmãos são chamados de cristão. A palavra cristão ali é pequenos cristos, porque os seguidores estavam iguais ao seu mestre. E aí vem o nome cristão, é uma identidade. Eu não me envergonho desse evangelho, nós não podemos nos envergonhar desse evangelho. Mas tem um evangelho que eu me envergonho. Você pode discordar de mim, é uma opinião pessoal, estou com o microfone na mão, talvez você não vai ter a oportunidade de falar a sua opinião e eu vou ter de falar a minha. Eu me envergonho do evangelho da parede preta, eu me envergonho do evangelho da fumacinha, eu me envergonho do evangelho das luzes, onde a igreja parece mais uma boate, eu me envergonho do evangelho da prosperidade, eu me envergonho do evangelho da libertação, eu me envergonho desse evangelho coach mal pregado dos nossos dias.
Desse evangelho eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha quando alguém chega para mim e fala assim, aquilo lá é igreja? A minha resposta é não, não é igreja não. Quem está lá um dia vai ter os olhos abertos. Desse evangelho falso dos nossos dias, eu tenho vergonha. Agora, do verdadeiro evangelho de Cristo, eu não tenho vergonha. E esse verdadeiro evangelho nós precisamos recuperar. Nós precisamos recuperar. Entre as 95 teses de Lutero, 5 ficaram mais conhecidas. Às vezes nós até citamos elas em latim. Hoje eu não vou fazer dessa forma, porque o meu objetivo com a mensagem aqui, aquilo que Deus colocou no meu coração é outro. Então eu vou pegar a frase, né, dos 5 principais pontos da Reforma Protestante, e vou tentar trazer isso para o nosso contexto. Naquele momento, em 1517, o Lutero viu uma necessidade muito grande de voltar para as Escrituras, de colocar a Bíblia como centro, de ter a palavra como centro, como regra de fé e prática, de não acreditar nos dogmas que a igreja ensinava, de não acreditar na palavra do homem e de voltar para a Bíblia. Será que esse ponto serve para nós hoje, nesse evangelho falso que é pregado por aí? Quantas vezes, irmãos, nós damos mais ênfase a uma frase de efeito dita por um pastor famoso do que por um versículo bíblico? Muitos de nós não queremos mais os versículos bíblicos, nós não queremos mais ler a Bíblia, nós queremos as frases motivacionais que nos colocam para cima. Nós entendemos que a frase que os homens estão inventando, as pregações, os estudos que os homens estão, entre aspas, fazendo, são superiores à palavra de Deus. Como que a igreja nos dias atuais está precisando lembrar dos seus princípios, daquilo que deu origem? Um retorno à palavra de Deus. Quando você se posiciona como cristão evangélico, como gospel, como crente, como protestante, da forma como você achar melhor se identificar, para que o seu coração entenda o que eu quero dizer. Quando nós nos colocamos na posição de evangélico, nós estamos falando que a Bíblia para nós ocupa o lugar central da nossa caminhada. Você entende que na história o que o Lutero quis fazer foi um retorno? É justamente o que nós precisamos fazer. Colocar a Bíblia em evidência. Ler a palavra de Deus. Ter a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática. Você está com uma dúvida? Sabe qual é a pergunta que você tem que se fazer? O que a Bíblia diz a respeito do assunto? Pauta a sua vida pela palavra de Deus, pela Bíblia. Se um pastor ensina não referendado pela palavra, não serve. Para te provar alguma coisa, tem que ser na Bíblia, tem que ser na palavra, porque ela é que rege a nossa caminhada. Nós não somos caminhados por enganadores, a nossa caminhada não pode ser dirigida por enganadores, porque os enganadores, falastrãos estão aí, e tem muita gente acreditando. Como que você acha que acontece os casos de pedofilia dentro da igreja católica? Como que você acha que acontece os adultérios e as prostituições dentro da igreja evangélica? O líder chega e fala, não, porque Deus está me falando que você tem que fazer isso aqui. E a pessoa vai lá e acredita. E quando ela pensa que não, ela está fazendo errado. Tem que ser pautado pela palavra, pela Bíblia, pela sensatez. A Bíblia vai colocar para a gente um equilíbrio. Como que nós estamos precisando resgatar os valores bíblicos para dentro da igreja? Colocar a Bíblia como ponto central. Eu diria que nos nossos dias os reformadores até exageraram. Você sabia que na igreja da Reforma Protestante eram cantados 2 ou 3 corinhos que, obviamente, tinham que ensinar alguma coisa, porque a música tem um papel importantíssimo na Reforma Protestante. Como a Bíblia ainda estava sendo impressa, né? A imprensa surge nessa mesma época, com Gutenberg, para facilitar a propagação da palavra de Deus, o Lutero mesmo compõe várias canções, os reformadores compõem várias canções para ensinar verdades práticas, verdades bíblicas, para que a igreja aprendesse através de canções. Mas em alguns momentos eles até exageravam, porque o culto reformado só tem pregação, só mensagem. Se você for numa igreja reformada mesmo, não tem louvor não. É mensagem, é pregação. A Bíblia ocupa o principal lugar, porque nós cremos somente nas Escrituras. Não importa o que o bispo escreveu,
Não importa o que o apóstolo do nosso tempo tem falado, não importa o que o super espiritual, não sei das quantas, tem ensinado, a sua preocupação precisa ser: o que a Bíblia diz para mim a respeito do assunto? Nós estamos cheios de cristão repetindo a oração da segunda-feira. Tem hora que você abre o status dos irmãos, está lá assim, oração da segunda-feira. Eu olho para aquilo e penso assim, gente, porque um super espiritual fez uma oração bonita, e aí você acha que tem que repetir isso? Não, irmãos, isso não tem valor. Isso foi uma oração dele lá, dele com Deus. Deus quer saber qual é a sua, qual o seu grau de intimidade, não uma palavra repetida. Oração que abre a porta, oração que fecha a porta, oração que move a causa. Não é isso que Deus quer. Deus não quer algo mecânico de você. Isso é falta de conhecimento bíblico. Isso é falta de retornarmos às Escrituras. Como que nós precisamos tirar aquilo que os homens têm ensinado do nosso meio e colocar a palavra de Deus? Isso precisava ser para você critério para escolher a igreja para você frequentar. Só que os nossos critérios mudaram. Não, eu vou frequentar um lugar que seja jovem e tal. Não tenho nada contra. Mas os nossos critérios deveriam ser Bíblia, porque nós estamos falando de um negócio sério. Nós estamos falando de céu. Nós estamos falando de salvação. Muitas pessoas estão colocando em risco o céu. Muitas pessoas estão colocando em risco a salvação. Trocando isso a troco de movimentos seculares. Cuidado onde você tem depositado a sua salvação. Quem tem instruído você, quem tem ensinado você. Nós precisamos voltar a Bíblia para o centro, colocar a palavra. Era o que Lutero queria. Tira o dogma, tira os ensinamentos, coloca a Bíblia. Vamos voltar para a palavra. Somente as Escrituras. A segunda marca, a segunda tese aí principal da reforma protestante é somente a graça. A graça significa que não há nada que você possa fazer para ser salvo. Jesus já fez tudo o que tinha que fazer. Eu gosto de abrir um parêntese, porque a Bíblia fala sobre santidade. E o preço da santidade é muito caro. Santidade tem um preço, porque Jesus te chamou, te escolheu, te chamou, escreveu o seu nome no livro da vida, e você agora está esperando ele voltar. Enquanto você espera ele voltar, você vai ter que viver em santidade. Não esqueça disso. E o preço da santidade é caro. Você vai ter que dizer não ao pecado, vai ter que largar a prostituição, vai ter que deixar o homossexualismo, vai ter que agradar a Deus, vai ter que ler Bíblia, vai ter que ajudar na igreja de alguma forma. Alguma coisa você vai ter que fazer. Santidade não é fácil. Santidade tem um preço. Salvação não tem preço. Foi feito de graça. Quem salva é Cristo. Isso é graça. Não é a Igreja Batista Nacional Atos, não é a Assembleia de Deus, não é a do Evangelho Quadrangular, não é o Ministério Independente, não é a Deus e Amor. Quem salva é Cristo. Hoje nós percebemos muitas igrejas, tipo assim, parece que só é salvo quem é daquela igreja X. Você vai sair da igreja, parece que você está negando a fé. Parece que pastor verdadeiro só tem um. Porque salvação é só lá. Igreja não salva. Pastor não salva. Quem faz é Cristo. Não tem nada que você tem que fazer, não. Me ser salvo, eu tenho que ficar quietinho na Atos até Jesus voltar. Não é isso. Quem salva é Jesus. Quem salva é o Senhor. Não tem nada que ninguém possa fazer por você para te salvar, não. Eu vou ficar lá debaixo da cobertura espiritual do pastor Tiago, porque enquanto o pastor Tiago estiver orando para mim, eu sou salvo. Isso não existe, eu não vou salvar você. Se você for para o céu dependendo de mim, você pode enrolar sua vida. Não é à toa que Jeremias disse que maldito é o homem que confia no homem. Não vai nessa não, irmãos. Porque nós alcançamos salvação é por graça. Não tem nada que você possa fazer. A igreja no século XV acreditava que se uma pessoa cumprisse os 7 sacramentos, ele alcançava a sua salvação, independente da sua forma de vida. Até hoje o catolicismo pensa assim. Se o companheiro for batizado, primeira confissão, crisma, confirmação da crisma, casamento e extrema-unção,
faltou um aí. Quem está mais prático aí me ajuda. Faltou um. Se cumpriu os 7, é salvo, independente da forma como você viveu. Cumpriu 7, resolveu o problema. O Lutero olha e fala assim, mas não é possível. Só cumprir os 7 sacramentos? Não são sacramentos que salvam. O que salva é a fé, porque o justo viverá pela fé. Isso é graça. Não é pelo que nós fazemos, não é pelo sacrifício que nós damos, não é pelo nosso trabalho, não é por sermos bons, não é por sermos maus, é por graça, é por favor imerecido. O que precisava fazer para ser salvo, ele já fez. Tudo é só a graça. Não é a igreja, não é o pastor, não é o que você faz, não é sacramento, é a graça. O Lutero ficou conhecido por negar 5 dos 7 sacramentos. Ficou com o batismo e com a ceia. Ficou com o batismo e a comunhão. Mas porque ele entendeu que é a graça. É isso que nós celebramos em 31 de outubro. É que não tem nada que nós possamos fazer para ser salvo, ele já fez tudo. O seu coração deveria se alegrar com essa notícia. Lágrimas deveriam escorrer de seus olhos, seu coração deveria sangrar ao lembrar que um justo se fez pecador no seu lugar, ao lembrar que alguém morreu para perdoar todos os seus pecados e te dar livre acesso com Deus, ao lembrar que tudo o que era para você fazer, alguém já fez no seu lugar, e se chama graça. Somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé. O Lutero entendeu que precisava de fé, crer, a certeza daquilo que não se espera, a convicção de fatos que não se veem. Nós estamos aqui porque cremos. Nós cremos que um dia o nosso Senhor vai voltar nos céus para nos buscar. Essa é a nossa esperança. Nós não estamos aqui porque alguém nos provou por A mais B. Embora tenha como provar para você por A mais B, né? Tem como provar. Nós não estamos aqui porque alguém provou. Nós estamos aqui por fé. Nós cremos que Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia e vivo está no meio da igreja, na pessoa do Espírito Santo até hoje. Você não viu isso, mas você crê nisso de todo o seu coração. E Jesus diz em João 17 que mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Então você ainda é mais bem-aventurado do que quem viu ele lá. Porque é somente pela fé. Somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo. Cristo como centro da igreja. Era o que o Lutero entendia que precisava acontecer. Colocar Cristo no centro da igreja. A nossa geração tem aplaudido homens. A nossa geração é uma geração que na hora da mensagem, só ia agora com vocês, o pastor formado em bacharel em teologia, graduado em pedagogia, pós-graduado em neuropsicopedagogia, capelão cristão, Tiago Márcio Guimarães, e você! Essa é a nossa geração. A geração que bate palma para diploma. A geração que bate palma para homem. A geração que todo dia você chega na igreja, estão dando parabéns ao pastor. Parabéns, pastor, o senhor trocou de carro. Parabéns, pastor, o seu filho está fazendo aniversário. Parabéns, pastor, hoje é seu dia. Parabéns, pastor, essa história é linda demais. E todos os dias o homem está sendo honrado. E Cristo está sendo tirado do centro da igreja. As nossas placas denominacionais, está o nosso líder assim com um terno, a Bíblia na mão. Ministério Pastor Tiago Márcio. Nós exaltamos o homem e tiramos Cristo. Cristo não é mais a evidência. Parece que nós não frequentamos uma igreja cristã. Até nós erramos. Eu estou lá na igreja do pastor Tiago. Misericórdia. Eu não quero a igreja para mim. Eu não daria conta de pagar o preço por ela nunca. Para pagar o preço dela foi só um mesmo. Foi só Jesus. Eu não daria conta de pagar esse preço, não. Nós precisamos voltar Cristo para o centro da igreja. Ele é a nossa referência. Ele é a nossa referência. Eu sempre gostei de aprender com os homens mais simples, não é?
O Naldo congregou em Bom Despacho também. E você chega lá em Bom Despacho, não tem cadeira no altar, não. O pastor está no meio da igreja. Tem hora que é até difícil, porque ele é pequenininho, saber quem é. Você vai numa igreja como a Terceira Igreja Batista de Belo Horizonte, que é referência nacional. O pastor João Leão é conhecido nacionalmente. A igreja lá é tombada pelo patrimônio histórico. Só para você ter uma ideia, para pintar a igreja o governo tem que autorizar. Você chega lá, o pastor está no meio do povo. Tem as cadeiras lá em cima, mas ele nem senta nela. Você nem sabe quem é o pastor direito. Mas parece que o evangelho que nós vivemos hoje é um evangelho onde Cristo não é mais o centro, é um homem. É um homem. Faz isso não, meu irmão. Idolatra homem, não. Coloca Cristo na frente. Você segue a Cristo. E cuidado que a gente faz isso nas pequenas coisas. Talvez você ouve um pregador só, porque você acha que só aquele pregador é abençoado. Você escuta só um ministério de louvor, porque você acha que só aquele ministério de louvor é abençoado. Você não segue ministério de louvor. Você não segue pastor famoso, você segue a Cristo. Cristo precisa ser o centro do nosso culto, todos os domingos. Cristo precisa ser o centro da nossa mensagem. A nossa mensagem tem que começar falando de Cristo, terminar falando de Cristo. O apelo final tem que ser: vem para Cristo. Nós apontamos para o Cristo que está vindo buscar a sua igreja. Tudo para nós gira em torno de Jesus mesmo, porque Paulo disse que a ele foi dado um nome que está acima de todo nome, a qual um dia todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, vão se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Ele é Deus, Ele é o nosso Rei. Tudo que nós fazemos é em nome de Jesus mesmo, porque Ele é o nosso centro. Nós cremos em Jesus, oramos em nome de Jesus, expulsamos demônio em nome de Jesus, pedimos cura de enfermidade em nome de Jesus, ministramos o Espírito Santo em nome de Jesus, ministramos a ceia em nome de Jesus, batizamos em nome de Jesus. Tudo que nós fazemos é Jesus, porque Ele é o centro. A reforma apontou para a gente que a gente precisava voltar para Cristo, e a reforma mostra para a gente como que nós precisamos voltar para Cristo hoje ainda, olhar para o Senhor. Muitos que olham para homens se decepcionaram, talvez não é o seu caso. Nós não olhamos para homens, irmãos, nós olhamos para Cristo. Se você for olhar para homens, você vai se perder. Você tem que fazer como Paulo: prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus que me chamou. Você olha para Cristo e segue em frente. Se Paulo fosse olhar para o homem, ele tinha decepcionado. Você já leu a história de Paulo? Quando Paulo converte, ele vai no Pedro, achando que o Pedro ia discipular ele. O Pedro faz pouco caso de Paulo. Paulo fica lá, foi para viver uma vida ao lado de Pedro, ficou lá 15 dias. Nenhum dos apóstolos quis abraçar Paulo. Se ele olhasse para homem, ele tinha frustrado. Se Paulo olhasse para as circunstâncias, fome, perseguição, naufrágios, escassez, prisões, açoites, se ele olhasse para as circunstâncias, ele tinha desanimado. Mas para onde Paulo olhava? Eu sei em quem eu tenho crido. Você tem que olhar para Cristo. O pastor está falando de história, e talvez você entrou aqui, e a sua história está toda destruída. E você está vendo aqui uma palestra mais histórica do que aquilo talvez que você esperava ouvir, mas eu quero deixar uma palavra para você também. Eu não sei que situação você pode estar enfrentando, mas Deus diz para você nessa noite: olhe para Cristo, olhe para o autor e consumador da sua fé. Ainda que o mundo se derreta ao seu lado, mantenha os seus olhos fixos em Jesus, porque é ao encontro dele que você está caminhando. É para Ele que você está caminhando. Somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus a glória. Toda glória seja dada a Deus. Era o que o Lutero queria. O Lutero estava vendo toda a glória ser dada a uma instituição. Toda a glória ser dada ao homem. E toda a glória precisa ser dada a Deus.
Nós vivemos num tempo onde as pessoas constroem impérios e dizem assim: eu fiz. Está vendo isso aí? Eu fiz. Não leem o que aconteceu com Nabucodonosor, quando olhou os jardins suspensos da Babilônia. Ele era casado com uma mulher africana e ela tinha saudades de casa. Ele manda buscar plantas na África e plantas suspensas ao deserto, para que essa sua esposa, ao acordar, chegasse na janela e visse os jardins suspensos da Babilônia. É considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Quando ele olha o jardim suspenso da Babilônia, ele pensa assim: eu fiz. Se você conhece Bíblia, você sabe o que aconteceu com ele. Virou um animal pastando no campo, até com muita dificuldade conseguiu olhar para o céu e reconhecer que a glória não era dele, era de Deus. Nós vivemos num tempo onde não é mais o Espírito Santo que dá crescimento à igreja. É uma estratégia. Venha que eu vou te ensinar como crescer a sua igreja. Eu sei que orando você já está, mas agora eu posso te ensinar. Eu cresci a igreja. Nós vivemos num tempo onde os homens constroem igrejas de blindex e falam assim: eu fiz. E nós precisamos entender que a glória não é nossa, é de Deus. Não foi você que fez, foi Deus que fez. Não foi o seu dinheiro, foi o seu dízimo, não foi a cantina que você ajudou a fazer, foi Deus que fez. E se você ajudou, tem certeza que Ele te abençoou infinitamente mais do que você merecia, para você poder fazer e ter condição, porque não foi você. Nós precisamos criar essa consciência. Eu luto para que essa consciência não saia de mim, porque quando eu olho para a minha vida, se você tirar Deus da minha vida, não sobra nada, mas não sobra nada mesmo. Tudo que eu tenho, se eu tenho alguma coisa, eu não tenho nada não, mas se eu tenho alguma coisa, se eu conquistei alguma coisa, você vai entender o que eu vou falar. Se eu conquistei alguma coisa, foi o Evangelho, foi a graça, foi Deus e mais nada. Mais nada. Eu venho de origem pobre, simples, humilde. Família não era uma perspectiva para mim. Filhos muito menos. Estudar, mas nem passava pela mente. Tinha perspectiva nenhuma, perspectiva era zero. A minha perspectiva de vida era se tornar um usuário de droga numa Cracolândia qualquer em Pará de Minas. Essa era a minha perspectiva de vida. Jesus chegou, mudou essa perspectiva. Eu sou entre 4 irmãos, né? Eu sou o único com curso superior. Eu sou o único com carro. Eu sou o único com família. Eu sou o único... Entre eles, eu sou o único, entre aspas, que deu certo. Ainda dá tempo deles dar certo, eu oro por isso. Não falo isso desprezando meus irmãos, não, que eu amo eles, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: sabe por que foi isso aí? Por causa de mim? Não, irmãos. Foi a graça. É Deus. É Deus. É o Senhor. Se você olhar para a sua vida, é a mesma coisa. Quantos casamentos aqui estavam fadados à destruição? Se não fosse Deus, você não estaria casado mais. Quantos filhos aqui são um milagre de Deus? Sai perguntando às mães aí como que era, como que foram as gravidezes. Na minha casa aí você vai topar numa história da ideia de Leia grávida, de uma menina com possibilidade de nascer com síndrome de Down. Eu não estou falando da Gabriela, eu estou falando do Tiago. No ultrassom, o médico fala: é menina, vai nascer síndrome de Down, procura a pai, vai conversando lá já. E a gente orar e ver. Uma vez a mãe da Teca falou com a gente que Deus trocou o bebê na barriga da Edileia, eu não duvido. De Deus fazer assim, milagre, milagre. Procura as mães, eu estou citando, né, a mãe do meu lar aqui, né, mas procure as mães, você vai ver os milagres que são a cada dia. Não somos nós. Tem irmão aqui que se não fosse Deus, não tinha passado num concurso público. Se não fosse o Senhor, não tinha conseguido. É Deus. Quando a gente olha para a nossa vida, você pensa assim: é Deus, é Ele, toda honra e toda glória seja dada a Ele. Ano passado eu fui chamado para pregar num culto de formatura, eu falei: não vou perder a oportunidade numa missa de formatura, eu chegar lá, eu vou pregar o Salmo 115. E eu preguei mesmo o Salmo 115, só a parte A do versículo, mas eu preguei. Porque a parte é maravilhosa, o texto diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória pelos séculos dos séculos, amém. A glória é de Deus.
Quem vence é Deus. A igreja resiste por causa de Deus. A igreja está de pé, como nós cantamos aqui, por causa do Senhor. E não é só a igreja. Você está de pé por causa de Deus. Não é por causa das suas próprias forças. Não é por causa do seu dinheiro. Não é porque você é uma pessoa boa. Não é porque você é trabalhador. É porque Deus te capacitou. Então, viver um verdadeiro cristianismo, um verdadeiro evangelho, é reconhecer que Deus está acima de todas as coisas na sua vida, que toda honra, toda glória precisa ser dado a Ele. Você não comprou um carro porque você está na igreja, porque a nossa geração fala assim: eu era pobre que dava dó, agora eu sou empresário, tenho 15 casas de aluguel, tenho 4 carros parados na garagem, moro lá no São José e eu sou a Universal. Não é a Universal. Não é a igreja que você frequenta, não é a campanha que você fez, não é absolutamente nada disso. É o Deus que você serve, a Ele é dada toda a honra, toda a glória. Se algum dia algum irmão dessa igreja colocar a mão na sua cabeça e você for curado, não glorifique esse irmão, é a Deus. O irmão só foi uma ferramenta. E para o irmão é gostoso saber que Deus usou, né? Não é para ele sim vai descer, não. Mas é bom saber só aquela profecia foi para mim, pastor. Ou aquela oração, Deus me curou. É bom saber, mas não para envaidecimento. Não glorifica o homem, não. Toda honra, toda glória daquilo que acontece dentro da igreja, ela vem de Deus. A igreja já errou uma vez por roubar a glória de Deus. Não deixe isso acontecer de novo. Dê a glória a Deus. Só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo, somente a Deus a glória. São 5 principais entre os 95 pontos pregados por Lutero naquele 31 de outubro de 1517. Dali deu origem ao protestantismo, a uma igreja que dali para frente caminha com sede de voltar aos princípios bíblicos. A minha pergunta para nós aqui nessa noite, para a gente finalizar é: você é essa igreja? Ou será que nós estamos contaminados com a nossa geração e queremos única e exclusivamente absorver daquilo que a igreja tem para nós? Não queremos seguir princípios do Senhor. Muitas vezes, irmãos, não é a liderança que erra, viu? Muitas vezes é a igreja que erra. Porque muitas vezes o pastor vai querer te dar aquilo que você quer. E é aí que acontece o erro. O pastor não tem que te dar o que você quer ouvir. O pastor tem que te dar aquilo que a Bíblia quer te dar. Né? Muitas vezes é o povo que faz o líder errar. Não estou justificando o Arão, não. Mas foi a pressão do povo que fez Arão fazer um bezerro de ouro. Então cuidado. Porque às vezes a igreja tem perdido princípios cristãos e bíblicos porque você quer escutar outra coisa. Porque você quer outra coisa, porque você quer de outro jeito, porque você quer de outra forma, porque todos nós sabemos fazer igreja, né? Todos nós sabemos o que pode fazer e o que não pode fazer, sem às vezes olhar para a Bíblia. Nós queremos olhar para onde deu certo, queremos fazer da forma que deu certo, não queremos olhar para a Bíblia. Você está dentro de uma igreja de origem reformada, nós vamos olhar para a Bíblia, irmãos. Você tem que querer olhar para a Bíblia e agradar o coração de Deus. Viva uma vida diferente a partir de hoje. Não queira só receber do Evangelho aquilo que Ele tem para você, não. Queira viver os princípios do Evangelho. Quem sabe hoje não é noite de você se posicionar dessa forma, como regra de fé, como alguém que crê, que acredita, que está sujeito a viver debaixo da graça, debaixo da vontade de Deus, em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar. Aleluia. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Enquanto o pessoal do louvor vai cantar aqui mais uma canção, vamos orar a Deus, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos nos apresentar a Ti como servos do Senhor, como igreja que não quer perder os seus princípios, como igreja que quer agradar o seu coração. Nós queremos caminhar como igreja que está debaixo da Tua vontade, debaixo da graça, debaixo da Tua palavra,
É o Senhor que nos rege, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos orienta, é a Tua graça que nos move, é por isso que nós estamos reunidos aqui nessa noite. É para dizer que ao Teu nome seja a honra, a glória, o louvor, a adoração, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Então Deus levantou o Martim Lutero, para restaurar a centralidade do Evangelho. Sabe por quê? Porque ninguém detém a obra santa. Obra santa.